dificuldades na investigação desse caso é justamente a falta das câmeras de segurança. Por quê? Porque a redondeza ali, a localidade onde ela mora, é um local ermo, é um local de mata fechada. Então tem ali a câmera do shopping que ela trabalhava, mostra a última imagem dela com vida se locomovendo em direção à sua casa, e depois a gente não temos aí a interligação dos fatos através das câmeras. Está mostrando ali. Perfeito. O que a gente sabe sobre a rotina da Vitória, né? Tinha um combinado do pai buscá-la, apanhá-la. Naquele determinado dia, o carro teve um problema mecânico, ele não pôde ir buscá-la, ou seja, ela pegou transporte público como dezenas, centenas e milhares de outras Vitórias fazem todos os dias. Ou seja, precisamos também dar segurança para essas meninas, essas mulheres. Ela pega, achando que, né, vou sair do meu trabalho, vou para minha casa, que era, né, o que ela planejava, mas infelizmente alguma coisa acontece naquele meio do caminho. A informação que a gente tem hoje é graças a essas mensagens que ela vai trocar com essa amiga. Porque senão nós não saberíamos que ela estava sentindo medo e que ela já tinha ali, olha, alguma coisa está estranha, eu posso estar correndo perigo. E de fato ela estava correndo perigo. O pai, a família, vai fazer um boletim de desaparecimento. No primeiro momento, porque a Vitória não chega em casa. Toda uma investigação policial de desaparecimento é muito diferente de uma investigação policial de um homicídio. Então, ela está desaparecida. Aquelas primeiras 48 horas são cruciais na história de uma investigação de desaparecidos. E uma outra coisa que vale ressaltar aqui, Bruno, é que nós temos pessoas que vão desaparecer voluntariamente porque querem desaparecer e as que vão desaparecer involuntariamente porque foram ali, né, raptadas, aconteceu alguma coisa com elas e não era o desejo delas desaparecer. No caso da Vitória foi exatamente isso. Ela não tinha o desejo de desaparecer. O desejo dela era de chegar em casa, mas ela não chega. Vai se passar bastante tempo, né? Tem lá buscas, as primeiras 48 horas não se resultam em absolutamente nada. E, infelizmente, no dia 5, o corpo dessa menina é encontrado numa zona de mata, em Cajamar, sem roupa. Numa posição que ela, nitidamente, né? Ela não foi morta ali. Aquele corpo foi levado até aquele local. E depois eu até explico a questão dos livores cadavéricos, que vão comprovar isso no primeiro momento, você olhando para a imagem. Aliás, o corpo foi encontrado em avançadíssimo estágio de decomposição. Sim. Por quê? Porque a gente sabe que quem está em São Paulo sabe muito bem o calor que está fazendo, né? E o corpo ele tem que ser colocado num refrigerador. No sol ele vai se decompor assim, numa velocidade assustadora. Isso. O que também nos mostra algumas coisas, porque esse estágio avançado de decomposição também mostra que essa adolescente já estava morta há alguns dias. Ela estava, né, com parte da cabeça, infelizmente, né, numa tentativa de decapitação, e ela tinha sacos plásticos na mão. Estava sem os cabelos e a polícia mais para frente vai achar alguns pertences e parte do cabelo da Vitória. Então, quando a gente olha para essa cena brutal, né, a família vai fazer o reconhecimento dela, é um grande choque. Por que tamanha violência? Porque tirar o cabelo de uma mulher, o cabelo na figura feminina, até quando nós conversamos com psicólogos forenses, ele é muito importante. Então, assim, ele é uma marca que é de extrema importância para uma mulher. Então, você raspar a cabeça de uma mulher tem muita maldade Sim. por trás disso. Aí, o que acontece numa investigação policial, né? Quando a polícia recebe aquilo, e aí já não se trata mais de um caso de desaparecimento, mas sim de um caso de homicídio, onde você não tem a motivação e tampouco a autoria daquele crime. Eu entendo, eu vou fazer aqui um parênteses, que quando isso acontece, é importantíssimo que um caso como esse vá parar numa especializada. E quando eu digo uma delegacia especializada, é um departamento, como a gente tem o DHPP. Por que crimes vão para o DHPP? Porque é um departamento especializado em homicídios sem autoria e sem motivação. Nesse primeiro momento, nós não sabemos quem são os autores, são 1, 2, 3, 4, e qual é a motivação desse crime.
Então, muitas linhas são abertas. Isso é errado? Não, isso é corretíssimo. A polícia precisa abrir várias linhas de investigação e, ao longo do inquérito, ela vai fechando aquelas que não têm, vamos dizer, cabimento. Como a do pai, né? O pai, num determinado momento, foi apontado como um dos suspeitos. Porque apresentou contradições. O cara tá em estado de choque, o cara não Sim. consegue nem formular pensamento. E assim, e isso é muito normal. O núcleo familiar, principalmente, né, de casos como o da Vitória, que tem essas características, o núcleo familiar será investigado. Isso está errado? Não. Isso significa que aquelas pessoas são criminosas? Também não. Faz parte da investigação. O que é errado é a espetacularização de tudo isso. E você percebe essa espetacularização no caso Vitória? O tempo todo, porque quando você pega uma pessoa que está sendo... Ele é um suspeito, ele é um investigado, não significa que ele é um criminoso. A polícia descarta. A polícia, muitas vezes, em muitos casos, descartou investigados e depois recolocou eles. Sim. Porque alguma coisa foi aparecendo. Mas nesse processo da investigação policial, e muita gente pergunta, mas isso não tem que ser transparente? Não. Todo o trabalho policial precisa de transparência, mas durante o processo de uma investigação, ele precisa estar em sigilo absoluto. Inclusive, para não dar nenhuma dianteira para criminoso ou para criminosos. Porque quando a gente fica espetacularizando, informando o tempo todo, a sociedade quer saber. E é compreensível isso, porque é muito chocante aquilo tudo. Mas você também está dando informação pro criminoso. Lógico. E eu vou te trazer um caso aqui, que eu venho comentando muito sobre isso, que é o caso do Versace. Lembra do estilista? Lembro. O que acontece? A polícia estava muito perto de pegar o Andrew, que foi o assassino do Versace. O que acontece? Quando eles soltam para a imprensa, e a imprensa vai colocar isso nos rádios, em todos os lugares, que eles estavam acompanhando um suspeito que estava num carro, e naquela época era um carro que tinha um telefone, nem todos os carros tinham um telefone com GPS, ele também estava escutando. O que ele faz? Ele vai abandonar o carro do arquiteto que ele tinha matado, vai quebrar o GPS, ele vai parar num outro local, vai matar mais uma pessoa para pegar aquele carro e aí parte e mata o Versace. Veja só, se essa informação não tivesse sido vazada, talvez o Versace estivesse vivo. Talvez aquela pessoa que morreu, para uma vítima ali colateral, talvez estivesse viva e o Andrew estaria preso. Mas quando a gente começa a espetacularizar, começa a jogar... Assim, você está dando dianteira para o criminoso. Claro. Entende? Eu entendo que as pessoas querem saber, e isso é lícito, mas a gente precisa ter calma, porque uma investigação precisa acontecer no sigilo. É lógico que nós somos informados, a gente trabalha ali junto com eles, a gente quer informação, mas também temos acordos e combinação, tipo, isso não pode sair agora. Agora, mas virou uma briga. Quem fala primeiro? Eu quero dar uma exclusiva. Eu acho tão absurdo. Acho que essa pressão da sociedade, que é a justiça, sim, a gente não vai descansar sim, enquanto mas a gente não quer tiver... justiça. Exato, não, imagine só a gente deixar um caso desse passar em branco, passar batido, sem uma solução contundente. Não, a gente vai ficar em cima sim. Só que você acha que essa pressão popular tem que ser para ontem? A gente sabe que uma investigação não é para ontem. Para colher o DNA, para ver se é realmente o sangue da Vitória, isso leva aí 10, 15 dias. Essa pressão popular atrapalha as pessoas que estão responsáveis pela investigação? Será que é uma pressão popular ou é uma briga por audiência? Pode ser. Entende? Para quem tem... Eu acho tão... Eu vou falar aqui, eu acho engraçado quando a pessoa... informações exclusivas! Gente, não existe exclusividade no crime. Que bom que todas as emissoras, que todas as pessoas sérias que trabalham na mídia queiram falar sobre aquele determinado caso, inclusive porque aquilo é um grande alerta. Dizer o seguinte, olha, nós estamos acompanhando o trabalho policial, mas a que ponto, quando, como, de que forma... Entende? Porque a gente não pode atrapalhar uma condução, porque senão tudo vira coletiva de imprensa. E a polícia não está ali para dar coletiva de imprensa, a polícia está ali para investigar. Para resolver o caso. A gente está pagando impostos caríssimos e queremos a polícia investigando. Então, veja só, ela vai abrir... Vamos voltar para a Vitória, que foi encontrada lá naquela região de mata, né? E a primeira coisa que chega, né, que foi falado, inclusive, né, pela polícia ali
numa coletiva, que aquilo poderia ser um crime de uma organização criminosa. Vamos lá, Bruno. Por que um crime de uma organização criminosa? Porque a Vitória estava sem os cabelos. E isso é uma assinatura de crime, de tribunal de crime para mulheres dentro de organização criminosa. Olha que perigo a gente soltar tudo isso adiante. Existem indícios disso? Sim. Foi crime de organização criminosa? Por todo o tempo de trabalho que eu já atuo com isso, muito difícil. Não me parece. De jeito nenhum. Até porque, assim, nós temos no nosso país, para que as pessoas tenham conhecimento, é um número alarmante, 88 facções criminosas. É um número grande, né? Sim. Dentro dessas 88, aqui em São Paulo, eu acho que até, né, conversando com os grandes estudiosos do assunto, a gente só tem uma, tá? Essa organização que atua em São Paulo, as informações que a gente recebe é que eles não fazem tribunal do crime com pessoas menores de idade.